A neve não deveria guardar aquele tipo de segredo. Nas profundezas geladas do sudoeste do Alasca, dentro dos limites do refúgio nacional de vida selvagem de Togiak, patrulheiros avançam por uma área de tundra costeira onde o vento parecia cortar a pele como vidro. Não haviam estradas, não haviam casas, apenas quilômetros de silêncio branco, rios congelados, arbustos retorcidos e um isolamento tão absoluto que até as poucas aves pareciam voar mais baixo. Foi ali que militares encontraram o corpo. Um urso polar subadulto, com cerca de 250 quilos, jazia tombado próximo a uma faixa de vegetação rasteira. Marcas de garras e presas indicavam que o opositor era um predador possivelmente felino. Mas as pegadas ao redor do corpo eram limpas, solitárias, sem garras. Talvez porque quem as deixou ali realmente tenha essas características. Talvez porque o vento e a neve cobriram parte daquela digital. Nas semanas seguintes, mais 2. Dessa vez um alce adulto com o pescoço lesionado por uma mordida única na articulação cervical. Um único lobo não faria isso. Teria sinais de perseguição de uma alcateia, porém nada indicava uma luta corporal. Depois, uma rena abatida pela mesma assinatura eficiente e silenciosa que marcava todas as cenas anteriores. Todas as vítimas serviram de alimento para o seu algoz. Mas ali não existem grandes felinos. Ou será que não existiam? Bem-vindos ao Ordinário. Hoje você vai saber se o maior felino do mundo atravessou um oceano para caçar em território americano e como. Uma criatura que não deveria estar a 12 mil quilômetros de distância se tornou o predador mais letal que o Alasca já viu. Então já sabe, deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O Alasca não é apenas um estado americano, é uma fortaleza. Uma extensão de 1,5 milhão de quilômetros quadrados de tundra, montanhas e florestas boreal onde a vida selvagem opera segundo regras estabelecidas há milhares de anos. Não há estradas na maior parte do território, não há cidades, não há presença humana capaz de interferir na lógica predatória que rege esse lugar. E essa lógica tem nomes muito claros. O urso pardo do Alasca, o grizzly, é a encarnação da força bruta no hemisfério norte. Um macho adulto pode passar de 600 quilos. Sua mordida pulveriza ossos que a maioria dos predadores nem consegue morder. Ele não precisa ser rápido. Nenhum animal no Alasca tem o que é necessário para enfrentá-lo de frente e sobreviver. O urso polar, que enfrenta as costas ocidentais do estado, carrega uma reputação ainda mais extrema. É o maior carnívoro terrestre do planeta, uma máquina de predação sem inimigos naturais na superfície terrestre. É verdade que sua presença ali é sazonal e ditada pela movimentação do gelo marinho, mas quando o gigante branco está presente, não existe rival capaz de enfrentá-lo. E depois há os lobos do Alasca. Não os lobos compactos do continente, mas espécimes de até 70 quilos, com mandíbulas que colocam um alce adulto no chão, que caçam em alcateias com uma inteligência coletiva e coordenada que biólogos ainda debatem se pode ser chamada de estratégia. Essa é a hierarquia, essa é a lei do lugar e foi ela que desabou. A inflação no Brasil não para de subir. E o seu dinheiro parado está perdendo valor todo mês sem fazer barulho. E isso não é azar, é o custo de não ter estratégia. Na UVP em 60 dias com o Raul Sena, investidor sardinha, você vai aprender a investir no Brasil e nos Estados Unidos com método, sem achismo e em qualquer cenário de mercado. Mas eu vou ser direto, isso não é para qualquer um, é para quem tem renda acima de R$ 4.500 ou então que mora com os pais e tem folga para investir no próprio futuro. Se esse é você, aponta a câmera do seu celular para o QR Code na tela ou clica no link do primeiro comentário fixado. E a garantia é a única do tipo no Brasil. Faz o curso completo, não gostou do que aprendeu, recebe 100% de volta do seu dinheiro independente daquela lei dos 7 dias. Aponta a câmera para o QR Code agora. Voltemos à cena do crime. A hipótese inicial foi um grizzly acordado precocemente da hibernação, faminto, hiperagressivo, operando fora do comportamento documentado da espécie, ou outro urso polar que não encontrou comida e, para não desfalecer, devorou a própria espécie como a primeira vítima.
Essa era a explicação mais simples, mas duas questões destruíram a teoria. Primeiro, as pegadas. Um urso não possui garras retráteis. Cada passo na neve ou na terra deixa marcas precisas e profundas das garras, como pontos de exclamação impressos, além do fato das marcas de garras deixadas nas carcaças serem mais finas e menos profundas. As garras de um urso são grossas e longas, totalmente diferente com as impressões observadas. Urso descartado. A segunda hipótese levantou a possibilidade de uma alcateia de lobos, operando com uma coordenação sem precedentes. Mas o modo operante do predador anulou a teoria de forma definitiva. Os animais foram aniquilados por um único golpe no pescoço, parado na neve, sem sinais de perseguição, sem luta. Lobos não emboscam. Lobos não matam outros animais com um único impacto limpo. Não tem mandíbulas para isso. E lobos certamente não possuem patas tão grandes assim. Aquilo era a assinatura de um predador solitário. Lobo descartado. A terceira linha de investigação saiu da biologia e entrou no campo criminal. Caçadores ilegais, cães de grande porte treinados para caça. Porém, a hipótese não foi levada a sério porque as carcaças indicavam a alimentação acima. Um caçador humano teria aproveitado ao menos a pele do animal abatido, mas a pele estava lá, enquanto a carne não. Seja quem tenha feito isso, estava fazendo para se alimentar. Humano, descartado. O predador era animal, era solitário. Caçava por emboscada, abatia por sufocamento ou quebra precisa de vértebras cervicais e deixava pegadas sem garras com um diâmetro que não pertencia a nenhuma espécie residente do Alasca. Os biólogos tinham uma única conclusão possível. Era um felino. Um felino de grande porte em um ecossistema onde o maior felino residente é o lince, um animal de 20 quilos que caça lebres. Pumas não habitam essa latitude e o único candidato com porte físico suficiente para deixar aquelas pegadas e produzir aqueles resultados vivia a mais de 12 mil quilômetros de distância nas florestas do extremo oriente russo. Mas como o maior felino do mundo atravessa um oceano? Ou será que ele foi transportado até lá? Se você está sentindo que a resposta parece impossível, já deixa o like agora e aproveita e se inscreve no canal, porque o que vem a seguir é ainda mais intrigante. Para entender a chegada é preciso atravessar mentalmente o mapa até o extremo oriente russo. Na cordilheira de Sikhote-Alin e na província de Primorsk, a população de tigres de Amur passou por uma explosão demográfica. Décadas de proteção intensiva e redução da caça ilegal resultaram em crescimento populacional de até 2,4 vezes em poucos anos. O que parecia uma vitória da conservação criou em paralelo uma pressão territorial sem precedentes. O habitat estava saturado, a competição entre machos explodiu e o javali, presa principal do tigre na região, entrou em declínio por razões independentes, doença, competição e caça humana. Tigres subadultos estavam sendo empurrados para as margens do ecossistema sem território, sem presa, sem futuro. É nesse contexto que ocorre o que os biólogos chamam de dispersão extrema. Um comportamento documentado onde indivíduos jovens percorrem até 1.000 quilômetros em busca de território viável. Para um jovem macho sem espaço, cada cheiro de outro tigre é um aviso, cada rastro antigo é uma fronteira. Este macho foi ao norte, pela península de Chukotka, até o ponto onde a Rússia termina e o oceano começa. O Estreito de Bering tem 88 quilômetros no ponto mais largo. Entre as ilhas Diomed, a distância cai para menos de 4 quilômetros. 2 continentes, 2 mundos faunísticos completamente distintos, separados por menos do que a distância que muitas pessoas percorrem a pé para ir ao trabalho. Se sabe que naquele inverno específico, as placas de gelo intermitentes que se formam sazonalmente no estreito se consolidaram de maneira atípica, criando uma rota fragmentada e altamente arriscada, mas utilizável. Não uma travessia simples, mas não intransponível para esse animal específico.
Como o felino parou de ser avistado na região russa, a teoria diz que ele entrou na água em sua embarcação de gelo. Noite polar, vento cortando a superfície, placas de gelo rangendo, água negra entre fragmentos brancos. O tigre avança, fareja, testa o gelo com as patas largas. Onde há superfície, caminha. Onde a placa se parte, ele nada. Não existe mapa, não existe certeza de sobrevivência. Existe apenas fome, juventude e a tirania absoluta do instinto de sobrevivência. O tigre de Amur não é apenas o maior felino do planeta moderno. É o felino mais adaptado ao frio extremo que já existiu. Sua camada de gordura subcutânea e seu subpelo denso foram arquitetados por milênios para operar a 40 graus negativos. Ele é o nadador mais forte entre todos os grandes felinos, ao contrário do leão e do leopardo. O tigre entra na água por escolha, não por necessidade. As águas do Bering, gélidas o suficiente para matar um humano não equipado em minutos, eram um obstáculo severo, mas não intransponível para esse animal específico. Quando finalmente alcançou o continente americano, ele não encontrou rivais da própria espécie, encontrou um ecossistema que nunca tinha aprendido a temê-lo. E essa foi a sua maior vantagem. Há uma diferença mortal entre presas que conhecem seu predador e presas que nunca o encontraram. O urso polar havia passado toda a vida calibrando seus reflexos para ursos maiores, humanos e orcas na água. Um felino de 250 quilos emergindo da linha de vegetação com silêncio e velocidade absolutos não estava no seu catálogo de ameaças. O tempo de reação foi zero. A física do ataque tornava o resultado ainda mais inevitável do que qualquer das vítimas poderia ter calculado. As almofadas das patas do tigre de Amur são biologicamente mais largas do que as de qualquer outra subespécie, funcionando como raquetes de neve naturais que distribuem o peso sobre a superfície fofa. Onde o alce e a rena afundavam a cada passo, o tigre mantinha flutuação e velocidade. A força de mordida atinge aproximadamente 1.500 psi, mas o diferencial real está nos membros anteriores. A sua anatomia permite agarrar e fixar presas de grande porte com estabilidade que outros carnívoros não possuem, posicionando os caninos de até 9 centímetros diretamente nas articulações cervicais. Uma única perfuração nas vértebras cervicais interrompe a comunicação entre o cérebro e o corpo em milissegundos. A presa não defende, não foge, não entende o que aconteceu. A diferença é mortal. Perseguição dá chance, interceptação é sentença. Naquela região, por 45 dias, a cadeia alimentar norte-americana não foi apenas invadida, foi reescrita, e todos ficaram em alerta. Era necessário capturar o tigre e realocá-lo longe dali, de volta às suas terras de origem. O mais interessante sobre essa ideia é o peso do passado. Durante as glaciações do Pleistoceno, o nível do mar baixou e expôs o chamado Beríngia, uma ponte de terra firme, seca e coberta por pastos. Enquanto outros grandes predadores como leões, lobos e ursos cruzaram da Ásia para as Américas, os tigres curiosamente nunca fizeram essa jornada. A ausência de tigres nas Américas continua sendo um dos grandes mistérios da migração de fauna na história do nosso planeta. Então por que agora? O animal realmente teria sobrevivido à viagem? Devido às tensões militares de ambos os países, seria possível que alguém, por algum motivo misterioso, teria levado o tigre até lá? Fato é que nenhum reinado invisível dura para sempre. Um operativo policial foi montado em conjunto com guardas florestais e biólogos. O objetivo era encontrar e capturar o tigre vivo, depois devolvê-lo à Rússia ou encaminhá-lo para um zoológico. Foram semanas de busca. Nenhuma outra vítima foi encontrada e também nenhum sinal de grande felino. A neve começou a derreter e o que poderia estar escondido entre dunas brancas simplesmente nunca apareceu. O suposto tigre foi noticiado, suas vítimas foram catalogadas, porém o exemplar felino nunca foi encontrado. Isso ocorreu em 1952, quando a Guerra da Coreia estava no auge e os Estados Unidos estavam em grande conflito com os soviéticos devido ao fornecimento de armamento ao bloco comunista. Então existe a teoria de que o tigre foi implantado em terras americanas para causar instabilidade local. Mas o plano não deu certo, pois o animal não teria sobrevivido ao Alasca.
Agora eu quero saber a sua opinião. Me conta o que você acha que realmente aconteceu e não esquece de deixar o seu like e se inscrever no canal. Obrigado por assistir. Fui.